boa tarde. Tudo bem por aí? Tinha tempo que eu não estava aqui, eu acho, né? Essa é a minha impressão. Sejam bem-vindos. Vou convidar vocês para que fechem os olhos, respirem, relaxem um pouco, sintam a presença, a energia, tudo aquilo que está sendo derramado desde o momento que vocês chegaram na porta dessa casa e que não são gotas, são baldes disponíveis a cada um. Então, nesse momento, entregues à espiritualidade, a esse Pai Maior, as forças do universo que nos regem, abrindo os nossos campos energéticos para que essa energia possa penetrar fundo no nosso âmago, em cada célula do nosso corpo, restituindo o nosso físico, a nossa mente, o nosso espírito, a fim de que os momentos em que aqui ficarmos possam ser revitalizadores, reenergizadores de tudo aquilo que nós viemos em busca, daquilo que mesmo sem nós falarmos, toda a equipe no plano invisível já conhece, sabe e atende às nossas demandas. Que sejamos merecedores desses bálsamos e que sejamos nós, atuantes a partir do recebimento aqui, do florescer de cada energia, da multiplicação e do executar aquilo que nós viemos aqui receber. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigada a essa casa que nos acolhe. E obrigada a cada um por compartilhar essa energia. E que assim seja. Gente, me permitam sair do costume hoje. Mas esse texto de ontem tocou tão profundamente o meu coração que eu seria egoísta se não dividisse com vocês. Então esse primeiro momento vai ser quase uma contação de história, porque ele enreda o que eu quero trazer no final e que o autor coloca de uma maneira muito bonita e que nos traz uma reflexão. Nós ainda estamos no início de ano, então que seja um esclarecimento para as coisas que nós precisamos ao longo desse ano, dos momentos difíceis, que nós passamos, passaremos e ainda vamos passar outras tantas vezes, nessa e em outras encarnações. O título desse capítulo se chama O Encontro. Então me permitam ler numa velocidade 2, quase do WhatsApp, para que vocês possam entender e aí a gente faz uma reflexão lá no final. O encontro. Imagine acordar bem cedo algum dia e ao levantar da cama se dar conta que recebeu uma carta debaixo de sua porta, timbrada com um selo real e uma letra cursiva delicada e um papel cheio de ornamentos sofisticados que anunciasse: querido, muito prazer, eu sou Deus. Gostaria muito de convidá-lo para um encontro comigo, já que está tudo preparado, basta comparecer. Diante de um convite assim, o que você faria? O que diria se estivesse em um compromisso como esse, se o Criador dos céus e da terra lhe desse o privilégio de se encontrar com Ele, como você se comportaria? Provavelmente teria que elaborar algumas frases de efeito em sua mente ou elencar determinados assuntos para que a conversa fluísse com naturalidade. Talvez você não tivesse algumas perguntas na manga ou até mesmo estivesse preocupado com o que deveria vestir. Seja como for, de uma maneira ou de outra, todos nós criamos expectativas em situações assim. Por mais despretensioso que seja, não há ninguém que fique indiferente ao se encontrar com alguém tão importante.
Mas se eu lhe dissesse que o convite para esse encontro com o Criador desliza todos os dias por debaixo de nossas portas. E se eu lhe contasse que não há um dia sequer que não recebemos uma carta oficial do Rei para que nos assentemos à sua mesa e desfrutamos da sua presença. O que mudaria em sua vida se você aceitasse esse convite diariamente? Alguns meses atrás eu me lembro de acordar com uma sensação estranha no peito, que não conseguia explicar. Naquele momento, naquele dia, eu tinha a gravação, mensagens para responder, uma lista incontável de tarefas e compromissos friamente cronometrados. Contudo, algo não parecia certo. Dentro de mim crescia um desespero profundo por mais da presença de Deus. Eu estava familiarizado com aquela impressão. Era um convite formal do Criador para mim. O meu coração ardia e batia mais rápido, enquanto o aperto parecia dominar partes do meu corpo que eu nem sabia que existiam. Assim que me dei conta do que estava acontecendo, visivelmente emocionado, chamei minha esposa e tentei traduzir os sentimentos em palavras. Amor, eu lhe disse, eu não volto para casa hoje. Deus está me atraindo para um lugar secreto. Um encontro foi marcado e eu preciso ir. Como Maria, escolhi deixar de lado as atividades, os deveres, as expectativas dos outros a meu respeito e correr em direção aos pés dele. Ali, eu sabia, não teriam aplausos, holofotes ou tratamento especial. Não importava o quanto já havia conquistado ou quem pensava que eu fosse, nem as possibilidades de esconder o meu coração ou maquiar as minhas intenções. Seríamos só nós dois, exatamente como deveria ser. Entrei no carro após me despedir da minha família, dei partida, suando frio, e subi para a serra próxima à minha cidade, onde tinha um sítio que curiosamente não dispunha de casa alguma na sua extensão. O cenário inteiro era repleto apenas de árvores e muito mato ao redor. Ao chegar, tirei um facão, um par de luvas e um isqueiro do porta-malas. O vento castigava e, somando ao frio glacial, tornava tudo intenso e sacrificial. Comecei a caçar pedaços de madeira para fazer uma pequena fogueira, mas não antes de soltar uma caixinha de som e sintonizar em um louvor, enquanto calçava as luvas e chorava. A presença do Senhor já estava tão densa naquele momento que era quase como se eu pudesse tocá-lo. Sozinho, rodeado por um silêncio ensurdecedor e uma imensidão selvagem e deserta, eu glorificava, agradecia e gritava. Acendi a fogueira, coloquei uma toalha aos pés de uma árvore e encostei minhas costas. Fechei os olhos, respirei profundamente e em seguida estiquei as mãos para perto do fogo. Sem querer, olhei para minha roupa e percebi que estava sujo de lenha de alto a baixo. Subitamente pensei, nossa, eu preciso me arrumar para o encontro. Mas que ingênuo. Mal sabia eu que eu já estava no encontro desde a hora que eu tinha saído de casa. Quanta inocência pensar que tinha que limpar para encontrá-lo, sendo que ele nos limpa, o encontro nos limpa. Muitas vezes pensamos que precisamos estar intactamente santos para nos apresentar diante do Senhor, quando é justamente o encontro com Ele, aliado à leitura da Sua palavra, que nos santifica. É claro que não é desculpa para não levarmos a santidade e a graça divina a sério, mas o encontro com Deus, em consonância com o nosso arrependimento, é que nos transforma de dentro para fora. E agora prestem atenção. Aquele dia foi inesquecível para mim. Não porque o Senhor tenha me dado algo ou respondido minhas orações, mas porque Ele estava presente no encontro. A presença de Deus é suficiente. Ela é o que de fato precisamos. Infelizmente, muitos de nós reduzimos o relacionamento com o Senhor a meras petições e nos esquecemos que a melhor parte é simplesmente desfrutarmos da vida aos seus pés. Deus vale mais do que qualquer coisa que possamos pedir a Ele. Mais do que bênçãos, orações atendidas,
ou a confirmação do nosso propósito divino. O encontro com a sua presença tem o poder de transformar brutalmente a nossa história. E a Bíblia está aí para não nos deixar mentir. Basta um encontro para que tudo se torne novo. Agora, é bem verdade que quando priorizamos a presença, recebemos o que necessitamos. Talvez você não tenha se dado conta, mas algumas resoluções da sua vida estão à distância de um encontro. Dores, crises, respostas, medos, angústias ou quaisquer outras questões poderiam ser solucionados se você simplesmente entrasse no seu quarto, fechasse a porta, dobrasse o seu joelho e, em secreto, derramasse o seu coração diante do Pai. Um encontro pode mudar tudo. É evidente que nem sempre sentiremos frio na barriga, choraremos ou teremos uma experiência sobrenatural, mirabolante em nossos quartos. E tudo bem, porque não nos movemos pelo que sentimos, mas por fé. Fé de que Deus está nos ouvindo, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Fé de que o Senhor prometeu, Ele irá cumprir sua palavra, ainda que demore. Fé de que, apesar dos desafios, Ele garantiu que, se o amássemos, todas as situações, no fim, cooperariam para o nosso bem. Fé de que Deus é exatamente quem diz ser. E por isso podemos confiar. Naquele dia, na serra, Deus transformou profundamente o meu coração. Ele dissipou o medo, dilacerou minhas angústias, me consolou e confrontou com a sua verdade. Mas isso só foi possível porque o Senhor marcou um encontro e eu decidi comparecer. Não me refiro a um local específico, afinal nem sempre conseguimos nos deslocar para um monte ou um lugar isolado. Nem temos que fazer isso. Porém, é essencial estarmos presentes no encontro. Seja como e onde for. O importante é que ele tem que existir. E nesse caso, oro que para que ao terminar esse primeiro dia, do livro, você possa atender esse convite formal e comparecer ao encontro. Eu e você fomos criados para um relacionamento com Deus. Ansiamos pelo que é eterno e o que vivemos agora nada mais é do que a preparação para o nosso encontro triunfal com o Rei dos Reis, que voltará para nos buscar e nos levará ao céu, onde jamais teremos contato com nenhum mal, dor, sofrimento ou pecado. Um dia, as breves tribulações que passamos agora terão um fim para sempre. Sim, um dia será para sempre. Mas se engana quem pensa que a eternidade é algo que ainda está por vir. Pois essa já começou, aqui e agora. E é exatamente por esse motivo que podemos hoje experimentar o céu invadindo a terra. Desculpem a velocidade da leitura. É tão profundo o que esse capítulo nos traz. Quando nós levamos a nossa consciência de que todos os dias nós recebemos a carta embaixo da nossa porta. Todos os dias nós levantamos com a possibilidade de fazer algo novo, de mudar a nossa história, de redirecionar os nossos caminhos, de transformar o nosso futuro. E nós nem sequer abrimos o convite. E nos momentos mais difíceis, ao longo das 24 horas, nós clamamos pela presença dele. E ele já estava esperando. O que nos falta
disciplina de olhar, atenção nos detalhes. Deus não se manifesta no grande só. Ele se manifesta no pequeno, na abertura dos olhos de cada um de manhã, no ar que entra nos pulmões. Mas quantas vezes no dia de hoje, quantas vezes nessa semana, que nós já estamos numa quinta-feira, nós fechamos a porta do nosso quarto, dobramos o nosso joelho, sentamos, deitamos e nos colocamos à disposição para essa conversa sincera, para essa entrega. Porque não pense que precisa de palavras bonitas para falar com Deus. Ele entende se a gente falar em gíria, ele entende se a gente falar no linguajar chulo e rude, e ele entende se a gente usar palavras mais rebuscadas. E ele entende se a gente não falar nada também. Ou vocês acham que precisa que a boca fale? Ele já conhece sem nós sequer termos manifestado. Cada angústia, cada aperto, cada nó aqui no meio do peito de cada um, e que muitos devem estar sentindo agora, já foi conhecido por Ele. E Ele disse hoje de manhã para vocês: senta aqui, conversa comigo, chora, desabafa, sorri, grita. Quem fez isso? Quantos de nós deitamos no colo dele e nos entregamos a essa presença? Porque nós corremos no automático. Certamente foi mais indispensável pegar o celular para olhar o horário e quantas notificações entraram durante a noite do que dizer obrigado. Fé requer disciplina, requer persistência. Ela está disponível, mas se nós acessarmos, ninguém impõe o tamanho da nossa fé, mas ela é um convite diário para que a gente possa se fortalecer naquele que nos deu a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez, fazendo diferente, nos encontrando, nos reavivando. Eu vou corroborar com tudo isso que a gente leu ali, com uma passagem do Evangelho que entendo que seja importante diante desse convite que ele nos faz diariamente. Ela está lá no capítulo 19, onde fala do item 6, 7, fé religiosa, condição de fé inabalável. No item 7 diz: se vulgarmente que fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela não se adquire a ninguém, há que se esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é quem cumpre ir-lhes ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-lo. Acho que eu vou encerrar aqui, porque o que mais precisa dizer? Toda vez que a gente lê algo sobre fé, e me perdoem se às vezes eu me torno repetitiva, porque para mim, nesse último ano, foi uma das maiores provas da ausência de fé profunda que eu tinha. Porque muitas vezes ele falou comigo, ele me mandou a carta e eu não ouvi. Até que um dia ele disse lá no meu ouvido: não faz isso. E eu, na minha teimosia, eu fiz.
como pudesse pegar um jarro, que todos nós figurativamente somos, um jarro construído por ele, e ele nos enche. Ele pegou esse jarro, que no caso era eu, e me atirou no chão. E eu quebrei. Quebrei emocionalmente. Passei uma semana sem líquidos quase no corpo, de tanto que eu chorei. Mas depois daquele dia, há 1 ano atrás, eu tive certeza do que era fé. Porque assim como ele me atirou no chão e me quebrou em pedaços, ele me colou. Ele me colou porque eu não passei daquele dia, um dia sequer, sem fechar a porta do meu quarto, dobrar o meu joelho e dizer: eu tô aqui. Eu não sei nem o que te falar algumas vezes, mas eu sei que tu tem algo para mim. E nós precisamos desse encontro, desse silêncio, desse olhar no espelho, de bater no peito e dizer: eu sei que eu consigo. Não por causa da minha vaidade e do meu orgulho, mas porque eu sei que o fardo que eu carrego foi tu que colocou. E ele é do tamanho e da condição que eu tenho capacidade de resolver, suportar e entregar aí na frente. E desejo chegar no final dessa vida, dessa experiência corporal aqui, talvez com a carga mais leve, porque eu deixei para trás algumas angústias, algumas dores, alguns desafios, alguns desafetos, e eu passei a olhar para ele como algo que me ajuda na caminhada. Nós precisamos ser responsáveis pelos fardos. E nós precisamos ser responsáveis por pedir ajuda para aquele que todos os dias passa por debaixo da nossa porta a correspondência, convidando ao encontro. Se vocês ainda não fizeram isso no dia de hoje, voltem para casa, sentem num banco, sentem numa calçada, encontrem um lugar secreto que não precisa estar silencioso, precisa que vocês estejam presentes. E aí o mundo fica mais leve ao redor. Pode ser dentro do carro. Desliguem a TV. Parem de ver notícias ruins. Às vezes eu me sinto até meio alienada. Porque me disseram que aconteceu alguma coisa numa escola, outra que não sei o quê. Quem? Onde? Porque eu me propus a não mais me intoxicar disso. É como se beber água, mesmo que vocês não estejam prestando atenção. A gente está inundado de informações nocivas. Não se contaminem por isso. Não escolham ouvir esse tipo de informação. Porque ao passo que tem um monte de informação nociva, tem um monte de coisa boa. Tá cheio de livro aí pra gente fazer a leitura de 2 ou 3 minutos no nosso dia, deixando de lado essas informações que não valem a pena. E não valem a pena. Então, desejo que ao saírem desse lugar, desse espaço, dessa casa, que certamente é um templo preparado para vocês, de encontro com Ele, mas que não se resume a essas paredes. Essa casa não faz o milagre. Ela traz algumas ferramentas, algumas orientações, alguns esclarecimentos. Mas o operador do milagre está lá em cima.
E o pedinte está aqui embaixo. Às vezes quieto, mas a partir de hoje, com certeza, ainda mais temente, ainda mais confiante e com a fé muito mais restabelecida. Convidem-se a viver essa experiência sem que ele quebre, porque se ele quebrar vai doer um pouco mais, vai demorar um pouco mais. E ele quebra. Ele quebra. Porque ele é poderoso o suficiente para fazer tudo de novo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês sejam disseminadores daquilo que aqui vocês buscam. Que não sejam só palavras, mas que sejam sentimentos. Eu ouvi algo tão bonito outro dia, de uma pessoa que perguntou: você acredita em Deus? Ele disse: eu não acredito em Deus. Todo mundo fica um pouco assustado com a pergunta. Ele disse: eu não acredito, eu sinto Ele. E quando eu passo a sentir Deus na minha vida, é muito mais que acreditar. É aquilo que não se sabe falar, descrever, é só uma sensação profunda, confiante e certa de que Ele está na nossa vida. Então não só acreditem, sintam. E para sentir precisa silêncio. Precisa aquietar primeiro as nossas vozes. Porque Deus não grita, Ele fala baixo. E muitas vezes é preciso chegar perto para conseguir ouvir. Relaxem, respirem. Vamos aproveitar dessa energia que está aqui nesse ambiente agora para nos conectarmos com o nosso Pai Maior, com toda a espiritualidade, com todos esses queridos. Eu vou usar a oração que está no livro. Se coloquem à disposição, porque todos os nossos colaboradores já estão aí derramando as energias sobre vocês. E assim como quem abre a janela e as portas da casa, visualizem vocês abrindo uma janela no topo da cabeça, outra no peito, na altura do coração, onde uma luz extremamente forte consegue penetrar. Jesus, muito obrigada porque o Senhor nos deu a chance de podermos nos encontrar contigo. E por nessa breve passagem de tempo na Terra, termos o privilégio de sentir a Tua presença e sermos respondidos por Ti. Pai, que o anseio que o Senhor depositou no coração de cada um que está lendo essas palavras seja saciado por um encontro glorioso com a Tua presença nos próximos minutos. Como diz o salmista, crie em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lance fora da Tua presença e não retire de nós o Teu Espírito Santo. Clamo hoje para que o Senhor derrame mais temor em nossos corações e nos ensine a valorizar a Tua presença acima de qualquer compromisso, cronograma e indivíduo. Quebranta o nosso coração e abre a nossa mente para receber as verdades eternas. Muito obrigado, pois Tu és o Deus dos encontros, aquele que nos encontrou primeiro, para que pudéssemos Te encontrar a qualquer hora. Nós Te amamos. Em nome de Jesus, que assim seja.